partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. O programa Mais Saúde de hoje vai entrevistar o Dr. Daniel Damiani, que é biomédico e, como se não bastasse, gostou tanto da área e ele é o nosso entrevistado de hoje. Só que tem um detalhe, é um grande entendido em todas as questões referentes ao nosso cérebro. Então, o programa de hoje vai ser com este foco e prepare-se, lápis e papel na mão, porque seguramente você vai ter muitas novidades para anotar. Ligue 0 operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Bem-vindo, Dr. Daniel. Oi, Gisela, boa tarde aos seus ouvintes também. É um prazer estar aqui mais uma vez. Pois é, prazer é nosso. Obrigada mais uma vez pela sua generosa disponibilidade. Quando nós estávamos conversando em montar essa pauta, surgiu assim sugestões de vários temas. E eu pedi para você colocar assim num papel para que a gente pudesse, principalmente eu, não me perder, porque eu amo esse tema. E você assim delineou algumas linhas. Mas o que você acha importante que o ouvinte do programa Mais Saúde saiba do que há de novo nesse universo do nosso cérebro? Olha, Gisela, falar sobre o sistema nervoso hoje cada vez mais tem sido mais complexo. Na verdade, as revistas hoje, os programas de televisão, diversos outros meios de comunicação têm abordado o sistema nervoso de alguma forma, as doenças cerebrovasculares em especial, quer dizer, a qualidade de vida interferindo nas doenças cerebrais. Então, realmente foi uma missão bastante complicada que você me deu em delinear alguns pontos para que os pontos mais importantes relevantes a esse sistema. Esse sistema é extremamente importante. E, na verdade, ele não é menos importante do que qualquer outro sistema, como o coração, por exemplo, o cardiovascular. Na verdade, você precisa do sistema cardiovascular funcionando muito bem para alimentar esse cérebro. Esse cérebro que é extremamente exigente. Na verdade, se você não tiver glicose, que é o nosso combustível, o nosso açúcar, e oxigênio, ele simplesmente não funciona. Então, hoje em dia tem se falado muito nas medidas de prevenção, né, às doenças. Hoje a gente não fala mais em tratamento propriamente dito. A gente precisa prevenir que as doenças apareçam, porque infelizmente ainda conhecemos muito pouco da fisiopatologia dessas doenças e é muito complexo as medidas que são propostas para se tratar esse sistema. Então, na verdade, a ideia é não tenha uma doença cerebral. Então, tenha medidas de saúde que sejam benéficas para que você venha a preservar esse sistema. Por incrível que pareça, eu posso fazer uma comparação meio grosseira, mas dizer que o cérebro é como um músculo. Ele precisa ser exercitado para que ele não venha apresentar alguma sintomatologia, alguma doença. Então, aspectos nutricionais são importantes, aspectos de exercício físico são importantes, o estudo, a cognição é extremamente importante. Quer dizer, uma pessoa que estuda, uma pessoa que se desenvolve durante o período produtivo da vida, né, nas primeiras décadas de vida, nas primeiras 3, 4 décadas, é uma pessoa que vai envelhecer com mais lentidão. Ele vai ter uma atrofia cerebral mais demorada. Então, são medidas que a gente vem dizendo cada vez mais para as pessoas tomarem. Quer dizer, estudem, busquem fazer palavras cruzadas, busquem exercícios que promovam esse exercício cerebral, né? E aí entra um conceito muito novo que a gente tem hoje em dia, que é a neuroplasticidade cerebral, né? É a capacidade do cérebro se adaptar a uma nova exposição, a um novo conhecimento. E isso é fundamental para que ele não se degenere. Isso que eu acho importantíssimo a gente estar abordando, porque realmente isso é muito novo. Até muito pouco tempo atrás, achava-se que um neurônio morria e pronto, acabou. Né? E hoje não, sabe-se que tem uma tal de neurogênese. Agora, o que é preciso acontecer para que consigamos promover, né, essa neurogênese? Em que situação ela acontece? Quer dizer, realmente são células novas que começam a se desenvolver, a, entre aspas, nascer? Como é que é isso? Gisela, nós temos algumas regiões cerebrais que até então não se conheciam, mas que a gente sabe hoje que são berçários de neurônios. Berçários então, de neurônios. Então, são regiões que têm uma gracinha esse nome. São regiões que têm a capacidade de formar células novas.
né? São áreas específicas do cérebro que conseguem dar origem a outros neurônios. Porque o conceito, como você mesmo mencionou, até então é que, uma vez morto o neurônio, ele nunca mais se regenera. Isso significa dizer que as funções cerebrais são perdidas. Então, alguém que mexia um braço, mexia uma perna e por um acidente vascular cerebral, por um trauma, por um acidente, perdeu essa região, teve uma lesão nessa região, essa região era considerada morta e essa lesão permanente. O que se vem descobrindo, com as pesquisas em células-tronco principalmente, nessa questão da neuroplasticidade, é a capacidade de você promover uma divisão celular, promover um estímulo para o neurônio que ele consiga se dividir. Então, por exemplo, algumas regiões, como as regiões de memória, o hipocampo em especial, é uma região muito propícia a ter regeneração celular. E ela consegue fazer divisão celular, né? Outras regiões periventriculares, outras áreas como o bulbo olfatório. Então, o olfato é uma das características que faz com que o cérebro necessite ter divisão celular nova de neurônio o tempo inteiro. Então, a gente tem células-tronco lá no bulbo olfatório, lá na região olfatória. É muito bom você estar dizendo isso, Daniel, porque as pessoas não entendem que nós temos nossas células-tronco, né? Exatamente. Então, isso que é importante. E teve, assim, uma discussão muito grande, que eu, assim, nem quero entrar aqui para não ocupar o nosso espaço com esse tema, mas nós temos as nossas próprias células-tronco, né? E o cérebro, então, é assim, como você disse, um berçário. É um berçário em algumas regiões. Me né? conta isso. Quais são as regiões que contêm esse berçário? Olha, as regiões que a gente conhece, pelo menos até então... Por enquanto, né? Por enquanto. Na verdade, é uma descoberta a cada dia, né? Cada dia a gente tem novos artigos, novos trabalhos, novos estudos mostrando evidências novas. Mas a gente tem a região do hipocampo, que é extremamente importante para a memória. Então, hipocampo é memória. Memória. Uhum. A gente tem uma região que se chama uma região periventricular, que são regiões ao redor dos ventrículos cerebrais. Os ventrículos são buracos dentro do cérebro que contém líquor, né? Líquido cefalorraquidiano. E esses locais promovem multiplicação celular. Então, eles têm neurogênese. Certo. E essa região, ela, digamos assim, para que ela serve? Essa região periventricular, a princípio, a gente imagina que quando a gente nasça, lá estejam os neurônios que vão fazer migração para o córtex cerebral. Sei. Então, eles migrem de lá para a superfície do cérebro. Porque o cérebro, na verdade, a gente pode comparar com uma noz. Né? Uma noizinha, né? Noizinha. E a casca dessa noizinha é onde tem realmente a célula cerebral. O neurônio está ali. Só que ela não nasce ali num primeiro momento. Ela nasce muito próximo aos ventrículos, nessas regiões periventriculares. Certo. E na medida que a gente vai crescendo e vai se desenvolvendo, esses neurônios vão migrando para o córtex cerebral. E aí formando uma película de 2 a 5 milímetros de espessura que contém cerca de 100 bilhões de células nervosas. Certo. Né? E uma última região que a gente comenta muito com relação à neurogênese é o bulbo olfatório, é a região do olfato. Né? Essa região, por incrível que pareça, ela tem muita célula-tronco, ela consegue regenerar neurônio nessa região, eles conseguem se dividir. Por que será isso? Olha, isso é uma coisa que a gente tenta buscar as respostas a cada dia, mas ainda é uma coisa muito especulativa. Bom, além dessas 3 regiões, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente vascular cerebral, um derrame, como a população mais conhece, e fica com uma área, uma região do cérebro que perdeu a função. Existe algum meio, não de recuperar esta região, mas através de algum exercício, fisioterapia, enfim, de alguma maneira, nós termos outros caminhos que o cérebro utiliza para que a gente possa voltar a fazer as mesmas coisas que, a partir do momento que se teve esse acidente vascular cerebral, perdeu a função? Existe sim. Na verdade, há uma grande confusão em relação a alguns termos usados para esse tipo de desenvolvimento, esse tipo de reparo cerebral. Há não muito tempo atrás, eu observei por um veículo de mídia e tal, eles mostrarem um exemplo de uma senhora que chegou num hospital do Rio de Janeiro e essa senhora sofreu uma infusão de células-tronco. E aí ela chegou com uma hemiplegia, na verdade ela tinha um déficit motor, e aí depois dessa infusão, né, de células-tronco dentro do cérebro, por via endovascular, por dentro de um vaso sanguíneo, essa pessoa não teve mais déficit, ela voltou à atividade normal. Bom, traduzindo um pouco, ela recebeu uma injeção de células-tronco. De células-troncos que não eram dela. Que não eram dela. E foi através da veia, né? Da artéria. Da artéria, perdão. E
ela tinha uma deficiência, quer dizer, ela não fazia uma movimentação no braço devido a algum problema que ela teve. Ela teve um AVC, na verdade, ela teve um derrame cerebral, e aí ela fez uma lesão. E aí a mídia colocou como um milagre teria acontecido porque a gente teria descoberto a neurogênese. Na verdade, não aconteceu neurogênese lá. Né? Na verdade, quando você tem uma lesão cerebral, o cérebro ele vai se reorganizando e ele vai fazendo o que a gente chama de neuroplasticidade. O que seria essa neuroplasticidade? Essa neuroplasticidade é a capacidade de readaptação das células que ainda estão vivas a exercerem uma função de outras que morreram. Então, na verdade, o neurônio não trabalha sozinho. Ele tem muitos auxiliares com ele, que são umas células que a gente chama de células da glia. Né? Então, são ostrócitos, são oligodendrócitos. Os nomes são terríveis, mas são lindos. Peguem um atlas, vocês vão ver que beleza. E essas células, elas conseguem fazer pontes com a área lesionada. E ela consegue fazer com que o neurônio de uma área ao lado da lesão consiga reassumir a função parcialmente, claro. Nunca é da mesma forma como o original, né? Sempre há uma cicatriz daquela lesão. Mas os neurônios da região periférica conseguem assumir um pouco o que aquela região fazia. Isso é neuroplasticidade. Na verdade, nesse evento que aconteceu com essa senhora no Rio de Janeiro, foi um evento onde houve angiogênese. Então, na verdade, houve um crescimento vascular. Não teve neurogênese. Não foram neurônios que cresceram, que proliferaram num espaço de tempo muito curto e ela voltou a assumir a função. O que aconteceu, que é brilhante hoje em dia de se pensar também, mas alguns fatores de crescimento vascular foram colocados naquela região e os vasos sanguíneos começaram a reirrigar aquela região. Eu chamaria o seguinte, gente, isso significa Deus existe, porque é tão perfeita Nossa, eu fico impressionada, né? Como o corpo humano é, assim, uma perfeição. Assim, realmente, nota-se que quando ele não está respondendo devidamente, é muita bobagem que a gente fez. Mas que coisa interessante, quer dizer, houve uma angiogênese na região. Porque é uma coisa benéfica se a gente for pensar também. Quer dizer, não necessariamente eu preciso ter neurogênese para reassumir uma função perdida. Mas eu posso ter o vaso sanguíneo reirrigando aquela região e as células auxiliares, células da glia, por exemplo, ajudam os outros neurônios a exercerem aquela função. Exatamente, não podemos esquecer que sem artéria, né, e sem a veia, você não chega o oxigênio, o alimento, o nutriente, e para fazer tudo aquilo ali, enfim, funcionar direitinho. E aí, Gisela, entra muito a questão do tratamento que você faz na recuperação de pacientes com AVC, com derrame. Inclusive, tem um detalhe que nós temos um horário, assim, preciso para que ocorreu o AVC, tem que acudir num determinado tempo. Exatamente. Como é que é isso, Daniel? Isso é assim, o quanto antes melhor. Na verdade, todos os estudos mostram, e cada vez mais, que o quanto antes você conseguir chegar ao hospital com o menor sintoma possível. Então não adianta ter aquele idoso em casa e achar que é normal ele começar a esquecer as coisas, ele começar a ter uma dificuldade motora, ele perder o equilíbrio, ele começar a cair. Torcer a boca, não pegar mais o objeto com a mão que costumava pegar. Exatamente. Essa desorientação temporoespacial, né? Ele não sabe onde ele está, ele não sabe o nome das pessoas. E algumas pessoas fazem isso mesmo, acham que isso é uma coisa da idade, é normal da idade. Isso não é normal da idade. Ele pode sim estar tendo um acidente vascular cerebral, um derrame cerebral, e se ele for acudido num intervalo que varia de 3 a 4 horas, muito provavelmente a gente consiga deixá-lo sem nenhuma sequela. Quer dizer, a gente consegue reperfundir, abrir esse vaso de novo e fazer com que aquelas células não morram. Né? Agora, passado esse período, essas 4 horas iniciais, aí realmente fica muito complicado, porque o neurônio é muito sensível. Então, faltou glicose, faltou oxigênio,